Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal O Mundo através das Histórias. E hoje eu contarei a história fantástica do profeta Elias, que foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. Eu me chamo Sinésia Cristina e se vocês estão gostando dessa história, deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem para que outras pessoas também conheçam essa história. Mas vamos que a história. Elias nasceu em Tisbe, Gileade, na atual Jordânia, na tribo dos Levitas, 900 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Quando ele nasceu, o seu pai, Sobaque, teve uma visão em que o seu filho estava rodeado de anjos que o cercavam com fogo. Elias profetizou em uma época muito difícil da história do povo de Israel. Naquele período, o Reino do Norte havia alcançado a sua melhor posição econômica, desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte do rei Salomão. Naquele período, tinha um rei chamado Omri, que procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Era um homem inteligente, pai de Acabe, que se casou com Jezabel. E esse casal introduziu em Israel a adoração aos deuses Baal e Assidã. Temos um vídeo aqui no canal que contamos a história de Jezabel. Vou deixar aqui embaixo na descrição o seu link, vale a pena conferir. E nesse contexto turbulento, Elias foi chamado como porta-voz de Deus, recebendo a responsabilidade de lembrar ao povo de Israel que eles eram sim o povo do Senhor. Era um período de idolatria com destaque, Temos o rei Acabe, como foi citado anteriormente, e tudo que estava acontecendo fez Israel mergulhar literalmente em um profundo paganismo, com o rei substituindo o culto ao Senhor pela adoração a Baal. Uma certa vez, Elias apareceu diante do rei para anunciar a ausência de chuva e orvalho sobre a terra. E assim, da forma que profetizou, aconteceu. Veio a fome e a miséria, que tomava conta daquela região que fora tão próspera há algum tempo atrás. Segundo os pesquisadores, tudo o que estava acontecendo fez com que Acabe se irritasse ainda mais com Elias, o culpando daquela calamidade. A crise chegou ao ponto extremo, onde o rei, preocupado com os seus cavalos e suas mulas, mais do que propriamente com o povo, com o seu povo, e movido pelo desespero, ele sai à procura de água com Abadias, que era um dos seus servos. Abadias era um homem de fé, temente a Deus, e também, como eu já havia dito anteriormente, servo do Senhor. Ele havia escondido cerca de 100 profetas do Senhor e os sustentava a pão e água. E por que eles escondeu? Jezabel havia mandado matar todos os profetas do Senhor. E no meio dessa crise toda social, moral e estrutural, Deus colocou o profeta Elias para combater o pecado e procurar despertar nessa gente toda o arrependimento. Essa seca durou aproximadamente 3 anos. E depois desse período, Deus mandou Elias encontrar com Acabe outra vez. Elias mais uma vez confronta
a sua idolatria, como também desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E eles haviam construído também um altar e pediram que Baal enviasse fogo, e naquele momento nada aconteceu de fato. Depois de algumas horas, Elias construiu seu altar para Deus e o encharcou de água e pediu a Deus para que enviasse fogo. E assim foi feito. Deus enviou fogo e Elias matou os profetas de Baal e avisou ao rei que iria chover. Jezabel, sabendo da morte dos seus profetas, ela ameaçou matá-lo, e Elias fugiu guiado por Deus e foi para o monte Horebe, onde falou com Deus, deixando a terra de Israel e viajando por 40 dias e 40 noites, jejuando. E lá encontrou uma caverna para se esconder. Na sua caminhada, Deus mandou um anjo para dar comida ao profeta. Comida essa que lhe dava muita força para que ele pudesse seguir aquele caminho. Elias foi um dos profetas da história que presenciou de forma extraordinária as claras manifestações do poder de Deus. Ele viu morto ressuscitar, viu Deus controlando diretamente a natureza, viu fogo descer do céu. Amigos, existem momentos em nossas vidas que se faz necessário isolamento, sim, e foi justamente o que Elias foi buscar. Mas Deus tinha para ele uma missão ainda maior. Só Deus, o Todo-Poderoso, solicitou que ele subisse ao monte e voltasse para o caminho do deserto e ungir o novo rei da Síria, o novo rei de Israel, e preparar um homem chamado Eliseu para ser o profeta que ficaria no seu lugar. E assim foi feito. Elias encontrou Eliseu e o preparou para ser o seu novo sucessor. O seu chamado se deu após o profeta Elias literalmente jogar a sua capa sobre ele, enquanto ele orava a Deus. Ele se volta para Elias e pede a permissão para se despedir dos seus pais. O desenlace de Elias foi muito divino. Enquanto conversava com Eliseu, eis que apareceu uma carruagem de fogo e cavalo de fogo. Elias subiu ao céu em um redemoinho. E o que aprendemos com a belíssima história de Elias? Eu, e acredito que vocês também, aprendemos que não devemos ter a arrogância de querer ditar para Deus como é que Ele vai fazer a obra na nossa vida. Não é sempre do jeito que a gente quer, mas do jeito que Ele acha melhor para nós. Muitas vezes até melhor do que nós havíamos pedido. Deus sabe de tudo e de todas as coisas, e nós não sabemos absolutamente de nada. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Trouxemos um pouquinho da história de Elias. Eu francamente desconhecia essa belíssima história, e que bom que eu fui estudar para trazer para vocês. E as nossas palavras de hoje não poderiam serem outras. Fé em Deus. Se gostaram desse vídeo, deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais das fantásticas histórias bíblicas. Muito obrigada e gratidão sempre.